Olá amigos, debate RDK no ar, hoje terça-feira, 1º de abril, né? Mas o mundo não é uma mentira hoje, né? Lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos na Rua do Meio, sou de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio pra você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, sua agência de comunicação aqui em Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Hoje eu tô com dois Rodrigos aqui, né? O Zagonel e o Macedo, né? Quem diria, né? Eu vou convidar os amigos e tal, vem os parceiros do mesmo nome. Só craque. Só craque, né? Hoje é camisa 10, camisa 8, né? Carrega o piano, né? Fala muito sobre futebol, sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, sobre a estreia do programa nas competições internacionais esse ano e sobre a seleção, né, gurizada? Que tá sem técnico ainda. Eu quero saber depois quem vai vir para comandar a seleção na próxima Copa do Mundo. Vamos começar com o Grêmio que estreou com vitória no final de semana, um dos jogos que abriu o Campeonato Brasileiro, vitória de 2-1 sobre o Atlético Mineiro na Arena. Pouco público, futebol nem tanto mediano, né, seu Rodrigo? Tipo assim, o que dá para esperar desse Grêmio? Essa vitória mascara um pouco, é um indício de repente de alguma recuperação desse grupo com Quinteiros? Como é que tu enxerga? Boa tarde. Boa tarde, nobre colega da bancada. Rodrigo, um abraço aqui. Abraço ao pessoal de casa. Olha, eu como bom gremista, eu já estou contando, só faltam 42. Já está nessa conta aí? Já estou nessa conta, porque eu acho que o principal é uma dificuldade do técnico estrangeiro, e aí a gente já tem debatido em off algumas vezes, é o técnico estrangeiro conseguir implantar o seu trabalho no Brasil. O Inter já passou diversas vezes por isso, o São Paulo está passando com isso, com o Zubeldia aí, que até semana passada era para ser técnico de 2, 3 seleções e hoje a torcida de São Paulo já não quer mais ver ele treinando o time de lá. E o Grêmio, muitas dificuldades. Vejo dificuldades de vestiário, pelo que se vê nos bastidores, né? Então os jogadores não compraram a ideia. É um treinador diferente do Renato Gaúcho, que ele vinha e dizia, não, meu grupo é bom, e depois chegava lá e batia nos caras. Esse cara vem e diz, olha, o cara não correu, o cara não marcou, o fulano é um lateral ruim. Então, assim, ele expõe pra mídia e sabe que a aldeia não facilita, né? Pois é. A imprensa gaúcha... Mas a questão, assim, será que não falta, isso não é uma coisa que nós estamos já conversando com o Rodrigo aqui, cara, não falta respaldo pro Quinteiros? Falta, com certeza. Hoje o Inter tem isso com o D'Alessandro D'Alessandro muito explícito, né? Até teve um debate que nós estávamos discutindo com a questão do Felipão, se ele seria essa figura. Eu acho que é um pouco diferente do que o D'Alessandro faz, né? Porque até nós levantamos aqui se o Felipão em 2, 3 meses não seria o novo técnico do Grêmio, sim, né? Provavelmente. Porque seria uma transição natural, né? O que não acontece com o D'Alessandro. Né? O D'Alessandro, na postura de dirigente mesmo, ele é o cara do vestiário, né? Então, tipo assim, talvez não seja o nome do Felipão, mas algum ex-jogador, o próprio Michael e tal, mas eu acho que essa transição de direção, grupo de jogadores e tal, eu acho que falta esse elo, né? Falta. O Inter teve isso com o Kudê aquela vez, né? Tipo assim, o Rodrigo Caetano a cabeça bateu de frente e tal, e quando viu, explodiu para tudo que é lado, né? Então a gente viu uma coisa que falta, ainda que o trabalho seja pouco, né, cara? É muito pouco. Falando, é muito pouco. 30 né, dias tem jogador com Amuso, ou Amuzu, como os caras não sabem nem onde ir pra casa, Porto Alegre. Ele sai da arena, ele precisa pegar um Uber pra ele levar ele pra casa, porque ele não sabe chegar em casa, né? Então, e são vários, né? Não são um, dois jogadores que chegaram. O Grêmio remontou o time. São 18 jogadores novos, então 18 ou 19, se não me engano. E com certeza, precisaríamos de 6 meses, mas aí infelizmente sabe que o Brasil tudo é semanal ou quinzenal, né? Nossa cultura. E se nós pegarmos, tem treinadores que chegam e arrumam a casa. Sim. Mas aí é característica, enfim, e realmente, voltando à tua pergunta, ele está abandonado, assim, então acho que até um cara, esses dias se fala muito, mas o problema do Grêmio é que é um ano político, um ano de eleição, então assim, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, Darley. Em nenhum momento se cogitou, mas poderia ser o Darley, o cara, um diretor de futebol, ou não sei como é que é a denominação do cargo do Alessandro hoje, mas o Darley seria um cara para assumir esse cargo no Grêmio. Luiz Carlos Goiano, mas eu acho que o Luiz Carlos Goiano faz ele é dono, sócio, enfim, do Novo Horizontino. Ele faz esse trabalho lá no Novo Horizontino. Mas o Darley, politicamente falando, ele tem uma questão com o próprio Calef, né? Ele poderia ser uma questão até de presidente. Sim, mas eu digo, seria um nome, eu digo assim, um nome para não... O Filipão, ele vem com aquela carga de que, primeiro, ele é um
é treinador, então ele treinaria em caso de necessidade. Eu acho que daria muito pitaco, talvez, até mesmo na escalação de time. Então, hoje o Grêmio, depois de um período vitorioso e um período muito feliz, com administrações felizes, apesar do rebaixamento do Romildo, e aí você pega uma entrevista do Filipão e diz, olha, naquele momento eu precisava tirar os espinhos, mexer nas feridas, tanto que ele afastou Rafinha, Diego Souza e demais, e quem acabou saindo foi o Filipão, e o Grêmio foi para onde foi parar na segunda divisão. Então o Grêmio realmente é uma dificuldade de trabalho esse ano, por isso que eu continuo. Só faltam 42. Legal, o que te parece a estreia do Grêmio na... Diga-se de passagem, eu tive a oportunidade, aliás, boa tarde a todos, companheiros de bancada, especialmente aos nossos telespectadores, por que não dizer o pessoal da web, mas assim, cara, acertei o placar, viu? Vamos lembrar que eu travei o 2-1 do Grêmio, apesar de muita dificuldade. Cara, a gente vai insistir em velhos assuntos, vamos chegar na seleção, porque o que está faltando ao Brasil hoje é cultura de bola. Os clubes não conseguem fazer isso aí, em função de política, mandato até reduzido, 2, 3 anos, o que é pouco para um presidente de um clube, sabe? E o Grêmio, nós debatimos a semana passada, que ficou refém de Renato Portaluppi. Sim. O Renato Portaluppi tinha a chave do clube, mandava e desmandava, e ali o Grêmio perdeu a rédea, né, do comando da instituição. Mas, enfim, está pagando esse preço. Não foi só com a perda do Gauchão, mas agora, a reformulação de time. Eu acredito que é um time que vai lutar em meio de tabela para cima. Talvez pode buscar uma Libertadores. A gente já está vendo exemplo de outros jogos aí. Cara, eu me dediquei a ver 3 jogos do Campeonato Brasileiro na abertura. O Grêmio, para dar aquela analisada no... Não é secada. Analisada. Não sei Secada básica do sábado à tarde, né? Tá bem. Claro, o Internacional, mais à noite, que foi um jogão de bola, e Botafogo e Palmeiras na tarde do domingo, sabe? Cara, um jogo pobre tecnicamente, muito físico, muita correria, e tecnicamente não oferecia nada, sabe? Será que o futebol brasileiro está se resumindo a isso aí, cara? Pois é. Então, assim, aí eu vou trazer a referência, não é porque o Inter está vivendo esse momento, mas nós vimos um duelo de grandes, 2 sim postulantes ao título e que entregaram em campo. Nós vimos muito futebol, a gente viu estratégia, a gente viu mudanças ali pontuais, minuto a minuto no jogo, uma parada, uma falta, um comando do Felipe de um lado, do Roger do outro, e as coisas se mexiam dentro de campo. Isso a gente não conseguia ver na seleção, tá? Hoje nós estamos debatendo, vamos trazer alguém de fora. Pô, nós não conseguimos formar um técnico aqui no Brasil, cara. Então, assim, a cultura futebolística brasileira, ela está vivendo o seu pior momento. Né? Eu acho que, assim, tecnicamente, é por não cuidar da base, a CBF, que é uma piada, olha, a CBF, se não tomar cuidado e não planejar o futebol brasileiro, a gente vai ver não só o fim dos estaduais, mas o fim dos clubes pequenos de interior, sabe? Ninguém está pensando nisso aí. Ninguém está discutindo isso aí. Mas na pandemia os caras não conseguiram pensar isso aí. Não conseguiram. No ano que a CBF teve 2 bilhões de lucro, né? Não conseguiu. Não conseguiu ajudar ninguém, entendeu? Então é pouco dinheiro. Lamentável. Mas o Campeonato Brasileiro está aí, estreou, né? Tem mais 37 rodadas, sempre com boa presença de público. São clássicos, olha, os grandes do futebol brasileiro estão na Série A desse ano. A gente vai tirar ali o Mirassol, que não tem história, né? O próprio Bragantino, que lá no passado teve alguma coisa, mas trazendo o Nordeste em peso, com Ceará, Sport, essas equipes de massa, assim, sabe? Isso aí é importante para o Campeonato Brasileiro. Voltando para dentro de campo do Grêmio, a questão tática que mudou o Quinteiros ali, essa questão do Edenilson. O Edenilson, né? O Super Ed, né? O Super Ed, né? Não, o Super Ed. O que te parece essa questão? Tirando a questão, a gente sempre teve aquela briga, o Monsalve, o Cristaldo e tal, e quando vê, os dois são bancários e quem joga é o veterano, né? Eu acho que o Edenilson é um bom jogador de futebol, nunca critiquei, né? Nunca critiquei. Edenilson! 41! Mas nunca critiquei. Mas eu acho que ele é um bom jogador de futebol, mas como todos os colorados sempre falavam, e lá no Atlético também ele foi bem em determinado momento, só que ele não pode ser o protagonista do time. E o Grêmio hoje... É o que está acontecendo. É o capitão do time. É o capitão do time. Então o Grêmio hoje está com um problema seríssimo, que é institucional. Ele não tem
não tem nenhum protagonista, não tem, mas em decorrência das mudanças. Não tem um capitão, agora na forma do Edenilson, mas foi em determinado Grando, Vila Sante e agora Edenilson. Então mudou demais o Grêmio e não tem essa identidade, parece, identidade, essa é a palavra. E em termos táticos, o treinador, cara, tá perdido, ele tá apanhando, porque daí você vai me dizer, eu não sei como o Grêmio contratou, dizem que foi o CDD, em parceria com o treinador, mas aí ele vem e me diz, o Amuso não está recompondo a lateral. Então o Kike Oliveira, um baita jogador de futebol, mas não está acompanhando o lateral adversário. O Grêmio está um latifúndio. Problema de 3 anos. A última linha do Grêmio, ela tá distante do resto, parece que é outro time, sabe? Tá jogando o futebol americano, mas sem acompanhar a linha. A linha de defesa ficou e o ataque foi, o meio-campo e o ataque foi. Então assim, ou o treinador abandona a ideia e bota mais um homem de meio-campo, por exemplo, talvez botando o Cristaldo para armar e 2 atacantes, ou eu não sei como é que ele vai conseguir fazer esse Grêmio funcionar, porque, tudo bem, ele não teve muito tempo de treinamento, mas 10 dias de treinamento e chega e o cara treinou 10 dias e ele não sabe que é para ele acompanhar o lateral quando ele atacar, cara, contra o Atlético, os primeiros 15 minutos tinha que ter sido 4-0 para o Atlético. Natural, né? Ao natural, porque a jogada toda foi em cima da direita, em cima do Igor Serrote, na esquerda de ataque do Atlético, em cima do Igor Serrote. E o João Pedro, pelo que dizem, andou discutindo com o treinador, porque ele queria que ele não fosse tanto, queria que ele segurasse mais, não atacasse tanto. Discutiu, então tem brigas já de vestiário com o treinador. Cara, resumo, é muito complicado tu recomeçar, tu refazer um time. E o Edenilson, querendo ou não, é uma peça que hoje se torna fundamental. Ele parece um jogador político, né, cara? Ele se adapta, parece o cara do MDB, assim, sabe? Ele vai flutuando, assim, tá em todo lugar, entendeu? Ele se dá bem com todo mundo. Ele é um comerciante, sabe? Ele vai aqui, ele precisa vender um pouco. Ele já fez isso na abertura do confronto, né? Só o diálogo dele com o Hulk ali dizia tudo, né? A passagem por lá, o bom companheirismo. Eu acho que ele faz leituras interessantes, é um cara sempre, aliás, profissional, comprometido, sabe? Sabemos que não é um craque, dá uma certa estabilidade ao meio campo, mas como dizia aqui o meu xará, ele não pode ser o protagonista do time, né? Não pode. Ele não pode ser o capitão do time. Não pode. Claro, a liderança você até pode desenvolver ao longo do tempo. Aí nós vamos falar de conquista, tempo de permanência no clube. Nada disso o Edenilson viveu com a camisa do Grêmio. Então é muito cedo. Eu acho que foi um caminho. Um cara que poderia ser capitão hoje, o Volpi. Uhum. O Volpi chegou com essa situação, sabe? Sim. Ele já classificou o Grêmio em 2 eventos aí de Copa do Brasil super difíceis, né? Foi um dos destaques agora, mais recentemente. É um jogador rodado, né? É um jogador experiente, cara. Por que não? Sim. Sabe? Por que não? Aliás, numa defesa que não tem um entrosamento, né? Precisa ter um xerife ali, um capitão. Tem. Alguém que corrija posicionamento. Nada melhor daquele que está em campo, né? Para fazer isso aí. Claro, o técnico tem que fazer o seu trabalho, mas, cara, os atores, as pessoas que executam isso, são os que estão dentro da 4 linhas ali, cara. Então eu acho que o Volpi seria uma boa opção aí para exercer essa Esses que chegaram, talvez é o principal protagonista. Sim, com certeza. Com certeza. Veio muito criticado. Veio, eu fui um dos que achei que não era necessário, até porque eu acho o Grando um bom goleiro, mas ele se tornou fundamental na equipe, numa equipe sem identidade. Ele é um cara que acaba dando esse poder. E eu assisti, eu acho, uns 5, 6 jogos do campeonato. Me propus ontem assistir o segundo tempo de Santos e de Ceará e Red Bull Bragantino. E o Ceará saiu com 2-0, poderia ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo. E aí o Red Bull também, dentro dessa estratégia, dois bons treinadores reajustaram os times. E o Red Bull empatou, e se tivesse mais 5 minutos no jogo, virava o jogo. Então, assim... Vai estar revelado. Né? É, isso aí. Então, bem... Debate RDK fica por aqui, voltamos na sequência.